Eu trouxe até um documento oficial para compartilhar com você. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, você está vendo aí, olha só. A nossa nota do TOEFL ITP, ela começa em 310 e vai até 677. Então, se você tira 300, não significa que você fez 30% da prova. E se você tira 500, não significa que você acertou 50% da prova. E assim, consecutivamente. Então, primeiro ponto. Essa nota do TOEFL ITP, ela não vai de 0 a 1000. Ela vai de 310, aqui você consegue ver, ó, o score total de 310 a 677. Inclusive, essa pontuação ajuda a gente a distinguir nos editais quando eles estão exigindo o ITP ou o IBT. Porque às vezes no edital eles só falam assim, TOEFL, e não coloca qual prova é. Vocês já viram isso? Não sei se é o seu caso, mas como tá ficando essa live gravada, fica aí registrado para, porventura, se alguém tivesse esse tipo de questionamento. Em alguns editais, eles não mencionam qual é o TOEFL, se é ITP ou IBT. Eles colocam lá TOEFL e a nota exigida. E aí, se eles não falam qual das provas é, o primeiro ponto que a gente pode avaliar para fazer essa diferenciação é a nota. Por quê? Enquanto a nota do TOEFL ITP vai de 310, como vocês estão vendo aqui na minha tela, até 677, a nota do IBT vai de 0 a 120. Então, se o seu edital não fala qual prova é, qual das provas TOEFL é, mas está exigindo uma nota até 120 pontos, 81, 70, sei lá qual é a nota, é porque ele está se referindo ao IBT. Agora, se ele está exigindo uma nota maior, no sentido de numericamente maior, 380, 400, 460, 500, 550 é TOEFL ITP. Então, o número ali da nota, ele nos ajuda a diferenciar sobre qual prova ali eles estão se referindo. Então, vamos começar por aqui. Segundo ponto essencial. A nossa nota total, geralmente, é aquilo que a gente almeja. Então, eu almejo ser aprovado no TOEFL com 543. Porém, para que essa nota total seja calculada, eles usam como base as notas por sessão. O que são as notas por sessão? Eu até comentei sobre a estrutura da prova, né, nessas últimas lives, só para vocês entenderem de uma forma rápida. A prova do TOEFL ITP tem 3 sessões obrigatórias: listening, estrutura, expressão escrita e reading. Para cada uma dessas sessões, você vai receber uma nota. E, como vocês estão vendo aqui na tela, ó, a nota da sessão de listening, ela pode ir de 31 pontos até 68 pontos. A mesma coisa com a sessão de estrutura e expressão escrita. A pontuação que você pode receber nessa sessão vai variar entre 31 pontos e, no máximo, 68 pontos. Não é de 0 a 100. Tá vendo? A mesma coisa na sessão de reading, com uma pequeniníssima diferença mínima aqui, que é de 31 a 67. Um pontinho só a menos. É quase nada. Tá bom? E aí, quando você recebe o seu resultado, como que você vai ver esse resultado? Eu trouxe até aqui o exemplo de uma aluna, é claro que eu tampei aqui, né, para vocês não identificarem, mas olha só. Esse é o documento que você recebe, o documento oficial com a sua pontuação. Então, aqui, lá no canto superior direito, a gente tem assim, ó, Your Total Score, que é a sua nota total. Aqui, eles colocaram uma escala certinha que dá para ver a pontuação mínima da prova, 310,
e a pontuação máxima, que é 677. E aí eles apontam aqui, ó, que a nota dela tá bem no meio, que é 493. Então, esse 493 é a nota total, your total score. Logo aqui abaixo, eles começam a detalhar as notas por sessão. Então, aqui a gente tem, ó, Listening Comprehension, de 31 a 68, ela tirou aqui 52. Então, eles mostram nessa escala. A mesma coisa na seção de estrutura. De 31 a 68, ela tirou 44. E aqui, de 31 a 67, na seção de reading, ela tirou aqui 52. Então, a gente consegue visualizar nesse documento oficial a escala completa, o seu resultado, vamos voltar aqui em cima, o seu resultado total e o seu resultado por sessão. Tudo certo até aqui? Então, existe uma nota total e existe uma nota por sessão. Deixa eu só voltar em outro documento aqui para mostrar uma coisa aqui para vocês. Está na parte de baixo desse documento. Deixa eu só passar a tela aqui. Perfeito. Aí agora vocês estão vendo de novo. E aí, qual é a explicação que eles dão? O score que você recebe por sessão, ou seja, esse score de 31 a 68, ele é baseado, olhem aqui esse grifo que eu fiz no documento, no número de questões respondidas corretamente. Então, a sua nota total é calculada com base na nota por sessão. E a sua nota por sessão é calculada com base no número de questões que você acertou naquela sessão. Então, a sessão de listening tem 50 questões. Quantas questões você acertou ali? Então, eles vão usar esse número de questões corretas para poder calcular a sua nota. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão converter numa escala de nota entre 31 e 68. Eu vou mostrar essa escala aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui para vocês poderem visualizar sobre o que exatamente eu estou falando. Só um minuto. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. E aí eu mostro para vocês. Vai ficar melhor se eu colocar em tela cheia e dar um zoom. Perfeito. Vou colocar aqui na tela. Agora vocês vão ver o que eu tô falando. Bom, provavelmente você já está visualizando aí. Opa! Vamos dar um zoom. A nossa escala de conversão de nota. Então, nessa primeira coluna aqui, ó, eu tô sinalizando aqui para vocês, na nossa primeira coluna, a gente tem o número de questões corretas. Então, acertei aqui de 0 a 2 questões, de 3 a 5, de 6 a 8. Aqui eu acertei de 30 a 32 questões e assim por diante. E logo aqui nas próximas colunas, vocês conseguem visualizar qual seria a sua pontuação por sessão com base no número de questões que você acertou. Então, um exemplo simples. Se eu acertei 36 questões na sessão de listening, meu score por sessão seria 52. Se eu acertei 30 questões na sessão de estrutura e expressão escrita, o meu score seria 56. E se eu acertasse aqui 20 questões na sessão de reading, o meu score por sessão seria 43. Então, o primeiro passo para calcular a sua nota é fazer essa conversão. Quantas questões eu acertei? Com base no número de questões que eu acertei,
Lembrando que isso aqui, gente, essa tabela que eu estou mostrando para vocês é de um material oficial do TOEFL ITP. É desse livro aqui, ó. É um livro de simulado. Então, primeiro a gente vê quantas questões você acertou, faz a conversão da nota por sessão. E aí, com base na sua nota por sessão, é que a gente vai fazer o cálculo da sua nota total. E como que esse cálculo é feito? Eles vão calcular uma média. É um cálculo bem simples, é um cálculo de média. Olha o que eles vão fazer aqui, ó. Vamos supor, tá aqui grifado em verde um exemplo aqui, que você tirou 60 pontos em cada uma das sessões. Então, eu tirei 60 no listening, 60 na sessão de estrutura e expressão escrita, 60 na sessão de reading. Como que eu vou calcular minha nota total? Basicamente, e é bem fácil mesmo o cálculo, é uma média de 3 ali. Você vai somar as 3 notas por sessão, multiplicar por 10 e dividir por 3. Então, você vai chegar aqui no seu score final, que seria o 600, 543, 527 e etc. Então, soma os scores por sessão, tira a média ali, divide por 3 e multiplica por 10. E aí você teria, então, o seu score total. Até aqui estamos entendidos? Numericamente falando, acho que estamos entendidos até aqui. Esse é o primeiro ponto em relação ao cálculo de nota. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é a relação nota-nível de inglês. Aí a gente já avança um pouquinho mais. Na questão nota-nível de inglês. Vou mostrar uma outra tabela aqui para vocês poderem me acompanhar. Cada pontuação total, e aí eu tô falando da pontuação total aqui, ela equivale a um nível de inglês. Ela vai te posicionar em um nível de inglês. Por quê? Qual que é o objetivo da prova do TOEFL? Identificar qual é o seu nível de inglês, considerando o inglês em um contexto acadêmico. Então, existe um range de pontos que vai te posicionar em um determinado nível de inglês. Então, eu tô com uma tabela aqui na minha tela que está atualizada, que é a tabela do site. Então, teoricamente, como que funciona? A partir de 343 pontos, você é classificado dentro de um nível A2. O que seria o nível A2? O nível básico de inglês. Até 432. Então, de 343 a 432, você está dentro do nível básico. A partir de 433 até 542, você estaria classificado dentro do nível B1, que é o intermediário. A partir de 543 até 619, você é classificado dentro do nível B2. Qual que é o nível B2? Intermediário avançado. Então, aquelas pessoas que têm como referência o 543 como meta, são pessoas que estão buscando uma nota de nível B2. Então, cada nota vai te posicionar dentro de um nível. Quando vocês forem analisar os requisitos, existem duas possibilidades. Eles podem indicar a nota que eles querem. Então, requisito mínimo 520 no TOEFL ITP. Então, 520 tem que ser aquela nota exata ou maior do que aquela para você ser selecionado. E existem situações em que eles não vão definir uma nota específica. Eles vão definir o nível. Então, requisito mínimo, nível B2. Aí pode ser qualquer pontuação dentro do nível B2.
pode ser 543, 550, 580, 600, 610, todas essas notas entrariam aí dentro do nível B2. Então, o número que vocês estão vendo aqui é a pontuação mínima para você entrar naquele nível. Então, mínimo 343 para ser classificado no B2. Mínimo 433 para ser classificado no B1 e assim por diante. Então, essa é a segunda compreensão que a gente precisa ter em relação ao cálculo da nota. E aí, a gente chega no que, na minha opinião, é o mais importante, que é entender, ok, como é que isso vai interferir na minha preparação, ou quando eu for realizar a minha prova, os meus objetivos. Se a gente já entendeu que para você atingir uma nota X, você tem que acertar um número Y de questões, de acordo com a meta que você quer atingir, a gente consegue saber mais ou menos quantas questões você precisaria acertar na prova. Percebe? Então, vamos lá. Eu vou até abrir uma tela branca aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Uma janela aqui branca. Cadê o meu... Peraí, deixa eu só localizar o meu Word aqui. Janela, compartilhar. Ai, beleza. Vocês estão vendo aí na minha tela um documento em branco do Word. Deixa eu dar um zoom também para facilitar nossa vista, não é mesmo? Então, vamos lá. Para aquelas pessoas que têm como meta o 543, qual que seria o ideal que a gente tirasse aproximadamente 55 por sessão? Por que o ideal seria que nós tirássemos uma pontuação de 55 por sessão? Porque como que a nossa nota é calculada? Se eu tiro 55 no listening, 55 na parte de estrutura e expressão escrita, 55 na sessão... Opa! O que houve aqui, gente? 55... Eita! Mais. Tá maluco aqui meus números. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui, porque não vai rolar, né? 48. Ó, ele resolveu ficar maior, tá, gente? Eu não sei por que não, mas esse número resolveu ficar maior. Ele tá revoltado, vai ficar assim mesmo. Então, eles vão tirar a média, multiplicar por 10 e dividir por 3. E aí daria 550 ali aproximadamente. Tá vendo que eu tô fazendo um cálculo aproximado? Então, se a minha meta é 543, o ideal seria que eu tivesse pelo menos um score de 55 por sessão. Lembrando que vai de 31 a 67, 68 ali, mais ou menos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá naquela tabela de conversão para ver quantas questões eu preciso acertar, por exemplo, no listening, para tirar 55 pontos. Lá vou eu compartilhar aqui mais uma tela com vocês. São muitos documentos, mas creio que vocês estão acompanhando aí o meu raciocínio. Se tiverem dúvidas, pessoal, ó, tem uma dúvida aqui, deixa eu ver. Só um minuto. Ah, é da Iane. Gabi, tem um edital, deixa eu colocar aqui na tela. Tem um edital que pede nota 530 B2. Eles especificaram tanto a nota quanto o nível. E esse edital, Iane, ele tem um pequeno erro. Porque 530 é equivalente a B1. 530 é equivalente a B1. E B2 é a partir de 543. Então, a nota e o nível que eles estão especificando não batem. Não bate. Aí tem que ver se é 530 ou se é B2. Porque 530 não é B2. E B2 é só a partir de 543.
Aí tem que entender aí qual que é a lógica deles. Se você quiser me mandar esse edital depois para eu olhar, mas assim, tem um erro nesse edital, claramente tem um erro, que as duas coisas não são iguais. É, você procurou? Pois é, porque não são iguais. Aí o ideal, eu iria pela nota 530. Mas, assim, o que você comprovar, eles não vão poder, como diz, reclamar, porque o erro está no edital. Se você tirar 530, por mais que seja B1, eles vão ter que aceitar, porque é a nota que eles colocaram. Teoricamente, né? O mais seguro é você entrar em contato com a instituição. Eu entraria em contato com a instituição. Mostraria essas tabelas aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa tabela é do site do TOEFL. Assim, qualquer um pode acessar essa tabela. E aí você pode entrar em contato e falar assim: olha, estou com uma dúvida. No edital está falando 530, mas quando a gente vê aqui a conversão do nível em nota, não é a mesma coisa. Então, vocês querem 530 ou vocês querem B2? Porque as duas coisas não são a mesma coisa, entendeu? Então, vale a pena tirar essa dúvida para você ficar mais seguro. Ou já joga a sua meta para cima, 543 no mínimo, porque aí você atende os dois requisitos, tanto 530 quanto B2. Essa é uma opção também mais segura. Você pode jogar a sua meta para cima. Bota a meta 543, porque aí você atende as duas exigências, o 530 e o B2. Pode ser assim também. Até porque 530 e 543 não é tão distante assim, não. Não é tão distante assim, não. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Para a gente tirar 55, ó, o 55 tá mais ou menos aqui, ó, no listening. Eu teria que acertar cerca de 40 questões no listening. Guardem aí, eu vou colocar aqui até nos comentários. Para eu tirar 55 na seção de estrutura e expressão escrita, olha aqui a nossa conversão. Nós precisaríamos acertar 29 questões. Vou colocar aqui o número para vocês verem. E para a gente atingir os 55 na seção de reading, nós teríamos que acertar cerca de 36 questões. Então, vou colocar aqui para vocês 40, 29, 36. Vou compartilhar de novo o nosso documento aqui no Word. 40 seria equivalente, então, a 40 questões, 29 questões e 36 questões para vocês atingirem a meta de 550.